Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje tô vindo aqui para trazer, né, faz tempo que eu não trago um review de um board game e eu vou estrear aqui essa série de reviews, né, porque eu nunca dei um nome realmente para os reviews que eu faço aqui, então eu vou chamar de Review Pirata. Então, a partir de agora, vai ter uma série de reviews no canal e espero que vocês gostem, né? Os reviews vão ser exatamente como eram antes, só que agora eu tô dando um nome, né, para os reviews aqui. E eu gosto de trazer reviews aqui pro canal de jogos que sejam realmente interessantes, que vale a pena você conhecer, né? E o jogo de hoje é um clássico, né? Um jogo que, meu, se você não conhece, você precisa conhecer. Até por isso que eu tô trazendo o review aqui. Inclusive, ele teve uma versão atualizada, digamos assim, né? Sendo relançada aí pela editora Conclave, né? Bom, sem mais delongas, né? Tô falando de Robinson Crusoe, As Aventuras na Ilha Amaldiçoada. Então, você quer saber o que eu acho desse jogo? Você quer saber se vale a pena você comprar? Se não essa versão, mas uma outra aí, né? Se não a versão de colecionador, uma versão mais antiga? Fica ligado que até o final do vídeo você vai ter essas respostas aí, beleza? Então, vem comigo, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de Robinson Crusoe, As Aventuras da Ilha Amaldiçoada. Vamos lá, roda a vinheta, vem comigo. Bom, o Robinson Crusoe, ele é um jogo do Ignacy Trevchev, não sei se fala assim, mas vou chamar de Ignacy, tá? Essa daqui, né, importante já salientar, eu vou falar sobre essa versão aqui, tá? Mas como o jogo é o mesmo, não mudou praticamente nada dessa versão para as outras versões, você pode usar esse review como parâmetro para as outras versões também, tá? Não é... Eu vou falar bem mais do jogo do que da versão em si. Esse jogo lá fora, ele é da Portal Games, tá? Essa é a edição de colecionador. E aqui no Brasil, tanto a versão, né, base, essa na verdade é a terceira versão que vem pro Brasil, tá? Todas elas vieram pela Conclave Editora, tá? O jogo fala aqui que é 14 anos ou mais, 60 a 120 minutos e 1 a 4 jogadores. Todas essas informações dependem do tipo de mesa que você tá? Então, se ele vai rodar melhor em 1, 2, 3 ou 4, depende da mesa. Se ele vai durar 60 ou 120 ou mais, depende da mesa. Então, 14 anos ou mais eu acho que tá ok, tá? Porque ele realmente é um jogo mais encorpado, mais complexo, assim, então que não dá certo jogar com criança, não. Bom, então do que se trata o jogo, né? Robinson Crusoe é um jogo cooperativo de alocação de trabalhadores, em que você e seus amigos estão presos aí numa ilha, né? Como já diz no título, a Ilha Amaldiçoada. E dependendo do cenário que vocês escolherem para jogar, vocês vão ter desafios diferentes, missões diferentes e às vezes até um comportamento diferente da própria ilha, né? Então vocês vão ter que explorar essa ilha, vocês vão ter que angariar recursos para sobreviver, construir um abrigo, construir telhado, construir muro, melhorar a sua arma para você poder caçar, né? Enquanto você cumpre os objetivos dados pelo cenário, tá? Porque esse é um jogo de cenários meio tipo Zombicide, né? Para quem jogou Zombicide ou outro jogo da linha, deve saber que você não precisa jogar os cenários em ordem, você tem lá meia dúzia de cenários no jogo e você escolhe um cenário toda vez que você vai jogar e joga. Vamos falar um pouco dos componentes do jogo. Cada jogador vai escolher um personagem para ser. Então é um jogo que tem ali os jogadores com diferentes habilidades, né? Então você tem aí o cozinheiro, tá? Você tem a exploradora ou explorador. Todo personagem, né, tem dupla face. Exploradora ou explorador. Você tem a soldada ou o soldado, tá? E você tem esse aqui que tá segurando meu microfone, que é o carpinteiro. Ou a carpinteira, né? Essa versão aqui, né, a versão de colecionador, a principal mudança dela mesmo é que ela vem os peões também, mas ao invés dos peões você pode jogar com as miniaturas, tá? Então tem aí as miniaturas de todo mundo, do carpinteiro, do cozinheiro e de algumas promos também que inclusive tem, né? Que tem do sexta-feira e do cachorro, né? Que você vai jogar com eles dependendo da dificuldade que você escolher e dependendo do número de jogadores, tá? No modo solo, geralmente você joga com o cachorro, tá? E com o sexta-feira também. Vou mostrar pra vocês o tabuleiro do jogo. Ó, basicamente, o tabuleiro é bem grande, tá? Então eu vou tentar mostrar por partes. Então, ó, aqui é o mapa, né, da ilha.
Então aqui é onde você vai colocar os tiles, né, e explorando a ilha. Aqui é onde você marca o seu desenvolvimento, né? Então se você tem ou não um abrigo, o nível do seu telhado, o nível da sua paliçada, né, que é tipo muro, o nível da sua arma. Aqui é onde vão ficar os espaços das invenções que você vai poder construir durante o jogo, né? Aqui ele dá um resumo iconográfico da ordem do jogo, tá? Então é um jogo que se passa aí. Eu já vou falar porque ele vem uma folhinha bem interessante para vocês não esquecer da ordem, tá? Então ele se passa em 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases, tá? E o número de rodadas vai depender aí do cenário que você está jogando. Aqui embaixo do tabuleiro são os espaços de alocação, né? A maioria dos espaços de alocação. Então aqui tem o espaço do seu problema. Toda rodada você vai ter um problema para resolver. E esse problema vai estar indicado aqui embaixo. Aqui, ó, esses são os espaços de alocação. Então aqui, por exemplo, aqui você tem o seu espaço de caça, né? Se tiver um animal ali você pode caçar. Aqui tem o espaço de construção, o espaço de coleta, o espaço de exploração, o espaço de cuidar do acampamento, descansar, enfim, né? As ações são essas aqui. E você primeiro planeja as ações, né? Junto com os seus amigos, e só depois, na fase seguinte, você realmente executa todas seguindo aquela ordem, né? Do tabuleiro. Então, primeiro você resolve os eventos, depois você resolve a caça, construção, coleta, né? Enfim, por aí vai. E aí, por exemplo, toda vez que você explorar, você vai... sempre você vai começar no seu acampamento inicial, né? Que é esse aqui. Então ele já vai te dar alguns recursos na fase de produção, que é, por exemplo, a madeira e a comida, né? O peixe. E aí toda vez que você explorar, você vai tirar um tile desse, né? E aí você vai ver o que tem. Se tem algum benefício, algum malefício, né? Geralmente é uma ação boa, tá? Explorar. Você ganha geralmente algumas coisas. Por exemplo, nesse caso surgiu um animal, né? Então vai entrar um animal lá na área de caça que você vai poder caçar depois, né? E você vai descobrir 3 tesouros também, ó. Então, os tesouros eu guardo nessa sacolinha aqui. E aí você tira da sacolinha 3 tesouros aleatórios, você ganha, né? Os cenários, eles vêm assim, ó, nessa folha de papel. Ele te recomenda começar por esse aqui, que é os náufragos, né? O cenário inicial. Mas não subestime esse cenário, tá? Porque é um cenário difícil ainda. E basicamente nesse cenário você tem que construir uma pilha de madeira, né, para você poder acender e pedir ajuda para alguém que veja, né, para o barco que veja, né. E o barco ele passa nas últimas 3 rodadas, né. Então até lá você tem que estar com isso construído. E aí ele te dá alguns itens a mais, umas invenções a mais, né, aí ó, que é a machadinha e o mastro, né. E o jogo ele já vem com uma série de cartas de invenção, né, que eu vou pegar aqui para vocês verem. Ó, por exemplo, a gente tem aqui a cama, né, que te faz descansar melhor. E aí tem o requisito aí para você construir ela, que é um tipo de terreno, né, uma planície, né. Significa que você tem que achar esse terreno aí para você poder construir ela. Tem aqui ó, o diário, que custa uma pele, e ele te dá uma ficha de proeza, que é essencial no jogo para você usar as habilidades dos personagens, tá? Tem aqui a fogueira, né, que é o que você precisa construir no cenário 1 para você conseguir acender, né, a pilha de madeira lá para o barco ver. Enfim, tá? Cada cenário você vai ter um conjunto de invenções que você pode construir diferente, mas assim, o charme do jogo para mim tá nos eventos, né? Então toda rodada na fase de evento, que é a primeira fase do jogo, eu não vou me estender muito nas regras, tá? O jogo ele tem as fases aqui muito bem definidas, que é evento, fase de moral, produção, as ações, clima e a noite, né? Por mais que ele seja um jogo pesado, entre aspas, né? O peso dele, se eu não me engano, é 3.8 no BGG. É um jogo que flui muito bem, tá? Então você vai ver que isso é um ponto positivo que eu vou dar pra ele depois. Então, como eu tava dizendo, né? O charme do jogo são as cartas, né? As cartas de evento, porque o core do jogo, né? Como é que você joga ele? Todo turno vai ter um evento, então você não vai escapar das cartas, né? Todo começo de turno tem um evento lá pra você resolver, você vai sempre ter um problema pra resolver. Mas o feijão com arroz do jogo é você saber quando você executar uma ação com maestria e quando você executar essa ação com risco de falha, né? E no jogo isso é representado por alocar 2 ou 1 personagem no espaço de ação, né? Então a maioria dos espaços de ação você pode alocar 2 ou 1, a critério do grupo. Se você aloca 2 personagens, você faz aquela ação com maestria e você não tem risco nenhum. Agora, se você aloca um personagem só,
você vai ser obrigado a rolar os dados, tá? Então cada ação tem uma combinação de dados específica para você rolar. E aí pode ser que você encontre um evento ruim, tá? Então, a maioria dos eventos são ruins, tá? Então, pode ser que você encontre, por exemplo, se você estiver explorando, você encontra um papagaio infectado. E aí ele vai te dar aí uma resolução no começo da carta do que você tem que fazer, né? E a consequência da sua ação. Então, dependendo do jeito que você lidar com esse tipo de problema, você vai ter uma consequência diferente que ela vai aparecer mais pra frente. Então, o jogo ele tem esse sistema de consequências muito ativo, né? Muito presente no jogo. Além disso, os personagens precisam se alimentar e dormir em um lugar seguro. Então, você precisa angariar os recursos, que são comida, madeira e pele, para você poder construir o abrigo. Ou você pode encontrar um abrigo natural em algum dos tiles, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó, por exemplo, esse símbolo aqui da barraquinha, ó, significa que esse tile aqui, né? Ele tem um abrigo natural. Então, se você mover o seu acampamento para esse tile, você não precisa construir o abrigo, né? Você tem lá o abrigo natural do tile, né? Falando um pouco do manual do jogo, tá? O jogo ele tem um manual bem denso, tá? Porque, como eu disse, ele é um jogo simples na questão de mecânica, mas ele tem muitos detalhes, tá? Ele é muito aprofundado nos detalhes e é por isso que é um dos jogos mais temáticos que eu já joguei, tá? Porque tudo no jogo importa, né? Como você faz as ações importa, como você gerencia os recursos importa. Então, a comida, por exemplo, apodrece, né? Então, se você não comer a comida perecível de um dia para o outro, você tem que jogar fora, né? Que ela apodrece. Então, é um manual bem denso. Ele tem lá as suas quase 40 páginas de manual, 38 páginas, né? Mas é um manual bem bom, tá? É um manual bem bom. Diferente das primeiras versões, né? Da primeira versão que veio aí. Na verdade, a versão que não veio pro Brasil, ela tinha um manual bem ruim, né? A versão que veio pro Brasil, eles já corrigiram isso. Mas a primeira versão desse jogo tinha um manual péssimo, né? Eu não cheguei a jogar, ainda bem, com esse manual, mas esse manual aqui ele já tá todo corrigidinho, tá tudo certinho, né? Então não tem problema nenhum quanto a isso. E os cenários são muito vastos, então você tem esse náufragos aí que eu falei, mas essa caixa aqui já vem com alguns cenários, vem com 6 ou 7, se eu não me engano. Então tem ali a Ilha Maldita, né? Temos aqui o cenário, que foi um cenário promo por muito tempo, né? Que é uma aventura espantosa na ilha do King Kong. E cada cenário é muito único, muito único. Você pode jogar e rejogar os cenários, e sempre que você trocar de cenário, você vai... é outro jogo, parece que é outro jogo, né? Os objetivos são muito diferentes. Esse aqui é a família Robinson, é um cenário que eu gosto muito, né? Ilha dos Canibais, gosto bastante também. Temos aqui a Ilha do Vulcão. Aqui a Jenny precisa de ajuda, né? E isso aqui é uma coisa do Kickstarter que eu consegui adquirir depois, não vem nessa caixa, mas vem lá no Kickstarter, que é o livro de aventuras, tá? Então se você gostar muito do jogo, você pode adquirir a parte, ou comprar tudo junto, né, com alguém que esteja vendendo, o livro de aventuras que ele vem com uma cacetada de cenários, né? Vem muito cenário, inclusive com dificuldades diferentes, tá? Então, para você que é bem fã do jogo, você vai achar ele a um preço um pouco salgado, mas eu acho que é bem interessante, vale a pena. Bom, vamos lá então aos pontos positivos e pontos negativos do jogo, né? Para resumir, né, isso tudo que eu falei foi mais ou menos contando um pouco da história do jogo. Agora eu vou falar um pouco da experiência dele na mesa, tá? É um jogo que eu acho fantástico. Não é à toa que eu resolvi fazer esse review, né? Tem vários jogos que eu já deveria ter feito review e esse é um deles, então eu corri para trazer review dele o mais rápido possível, porque eu acho que você que gosta de jogos cooperativos, esse jogo é obrigatório na sua coleção, eu acho que você precisa jogá-lo. Eu tenho certeza que se você gosta de jogos cooperativos, né, você vai amar isso aqui. Isso aqui é uma experiência fabulosa na mesa. Então vamos lá, vamos começar com os pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que eu queria destacar é que ele é um jogo altamente temático, né? Então eu já comentei isso no começo do review. Todas as suas ações, elas importam e elas fazem sentido mecanicamente, né? Não é aquele jogo que ele te joga, né? Você vai escolher o seu caminho, você vai traçar o seu caminho, e o jogo ele vai só te dando as consequências. E a ilha, ela vai te bater muito. Então é um jogo muito desafiador, inclusive, aproveitando o gancho, né? É um ponto positivíssimo para esse jogo também, né? Que ele é muito desafiador. E, inclusive, nessa versão, eu não sei se as versões anteriores dava pra fazer isso, mas você pode mudar a dificuldade do jogo, deixar ele mais difícil ou mais fácil.
né, de acordo com o que você quiser como experiência, né? Outro ponto positivo é que as narrativas dos cenários são muito envolventes, tá? Como eu falei, cada cenário é muito único, então você pode jogar e rejogar os cenários, né? Toda vez que você trocar de cenário vai parecer que você está jogando outro jogo, né? Porque os objetivos são muito diferentes. Como você joga o jogo muda totalmente dependendo do cenário, né? Tem cenários que você começa em tal lugar, tem cenários que você começa em outro, tem cenários que a comida ela é um pouco mais fácil de resolver, tem cenários que você precisa de muita madeira porque neva, tem cenários que chove mais, chove menos. Então os cenários são muito únicos e muito diferentes, tá? Outro ponto positivo é que o jogo ele flui muito bem na mesa, apesar do peso dele, né? Que é 3.82 do BGG. Então é um jogo que ele tem o tempo de jogo aí de €1 padrão, né? 2 horas e meia, 3 horas. Se você souber bem as regras, o jogo flui muito bem, né? Se alguém da mesa sabe bem as regras, né? O jogo flui muito bem, até porque ele vem com essa folhinha aqui, com esse sheet, né? De informações sobre os turnos, né? Então qualquer dúvida que você tiver, você só consulta aqui e vai ter aí, se você tá fazendo a ordem errada de alguma coisa, vai ter aqui. Aqui atrás, ó, tem a dificuldade não, a distribuição de algumas cartas, né? Cartas de animal, cartas de mistério, que inclusive é uma coisa muito legal no jogo também, são essas cartas de mistério, tá? Então, sempre que você for fazer uma exploração ou alguma coisa do tipo, pode ser que você se depare com cartas de mistério, que podem ser animais, né, bichos, insetos, tipo um escorpião, ou podem ser tesouros escondidos, né, por exemplo, uma machadinha, né, isso é muito legal, pode ser armadilha, tem um montão de cartas que você pode conseguir com essas cartas de mistério. Então, isso nos leva ao próximo ponto positivo, que é a rejogabilidade, tá? Você não vai jogar 2 jogos iguais, não importa se você joga o mesmo cenário, não importa se você joga com a mesma galera, você não vai jogar 2 jogos iguais, porque as cartas de evento, elas sempre vão ser diferentes. As cartas tanto de evento do turno, quanto de evento dos acontecimentos, né? Então, para cada coisa que você for fazer no jogo, seja coletar, construir ou explorar, você pode se deparar com eventos relativos àquele tipo de coisa. Então isso é muito interessante, porque não é um evento aleatório que acontece, tipo, eu fui construir e apareceu um dinossauro. Não, é algo relacionado à construção, né? Quando você vai explorar, é algo relacionado à exploração. Então o jogo é muito temático, a rejogabilidade é altíssima. E ainda, se você achar que você já esgotou essa caixa, que é muito difícil, eu acho que eu já joguei umas 6, 7 partidas e eu acho que eu não vi nada do jogo ainda, eu tenho muito a explorar, né? Até porque eu tenho uns decks a mais que eu comprei à parte, que são eventos a mais, né? Então isso aumenta ainda mais a rejogabilidade. Mas se você achar que você já explorou bastante, você pode imprimir cenários online, né? Então isso é uma característica interessante do jogo também. Você pode aí colocar na internet e vai ter vários cenários para você imprimir, cenários fan-made, cenários oficiais também, né? Se você não quiser comprar o livro de aventura, você pode imprimir online sem problema algum. Vamos agora para os pontos negativos do jogo, que são pouquíssimos, tá? Pouquíssimos. Eu acho que, inclusive, eles não vão ofuscar o brilho que tem esse jogo. É um jogo que, pra mim, é o melhor cooperativo existente atualmente de Eurogame, assim, né? Falando de Eurogame, tirando o Arkham Horror, né? Pra mim é o melhor Euro Co-op que eu já joguei e vai ser difícil alguém tomar esse posto do Robinson Crusoe. Vamos lá, então, pontos negativos. Eu vou falar de um ponto negativo que é específico dessa versão. Ela é minusculamente diferente da versão anterior, da versão base. Então, se você me perguntar, Gabriel, vale mais a pena eu comprar a versão de colecionador ou a versão básica? Depende do preço que você achar, né? Se você achar as duas pelo mesmo preço, já compra essa aqui, que vem uns frufru a mais, né? Que basicamente são as miniaturas. Mas se você achar a versão original mais barata, eu recomendo você comprar a versão original, porque ela ocupa menos espaço, você só não vai ter as miniaturas, né? E a diferença dessa versão, ela é muito pequena, tá? Muito pequena. A diferença é que você vai ter a minha versão é a Retail, a versão do Kickstarter vem ainda umas coisas a mais, mas a minha versão é a Retail, de colecionador. Então vem o livro de campanha, que você tem uma campanha introdutória pra você jogar. Não joguei ainda e não acho que é necessário. E vem as miniaturas, tá? É isso que vem de diferente. Não vem nenhuma promo a mais, não vem nada demais. Então eu acho que não justifica o preço que ela veio pro Brasil, tá? Mas isso é uma deficiência, entre aspas, né? Desta versão aqui, da versão Retail, né?
que eu tenho. Então, eu acho que não vale a pena você pagar o preço cheio dela, tá? Ou espera uma promoção, ou pode adquirir a versão normal, a menos que você esteja muito fissurado em miniatura, né? E as regras também não mudam em nada, a arte não muda em nada, então você pode adquirir a versão básica sem nenhum problema. Outro ponto que pode ser positivo ou negativo, dependendo da pessoa, né? É que os componentes são bem simples, né? São componentes que não são tão imersivos. Por exemplo, uma coisa que o jogo faz muito é usar discos para marcar as coisas, né? Discos de diferentes cores. Isso, para algumas pessoas, pode ser um pouco não tão imersivo, né? Não tem aquelas moedas de metal, não tem aqueles componentes super deluxe, né? Mas pra mim não faz diferença nenhuma, tá? É um charme que o jogo tem de ser simplista em questão de componentes mesmo. Mas para algumas pessoas isso pode acabar incomodando. Agora, pro último ponto negativo, né, que a gente tem é que por ser um jogo co-op, ele pode gerar um pouco aí de alpha player, né? Pra quem não sabe o que é o alpha player, é aquele jogador que ele quer mandar em tudo. Então ele vai mandar todos os jogadores fazerem e basicamente ele vai jogar o jogo e as outras pessoas vão só assistir ele jogando, né? Pode acontecer com esse jogo, principalmente porque vocês não têm turnos, né? Todo mundo joga ao mesmo tempo, então pode acontecer de alguém querer mandar ali, e por isso que é um jogo que depende um pouco da mesa aí que você tá jogando, tá? Já vou alertar aí vocês pra isso. Mas se todo mundo jogar legal, você vai ter a melhor experiência cooperativa, sério, de board game que existe. Esse jogo é fantástico, não é à toa que já teve inúmeras edições, né? E ainda vende muito bem hoje. Então, Ignacy Trevchev, você é um gênio do design, eu acho que esse jogo é uma obra-prima de jogo cooperativo e você precisa jogá-lo. E a minha nota pra ele, né, porque agora eu vou começar a dar nota igual eu faço no podcast, a minha nota pra ele vai ser 9.5, tá? É uma nota altíssima justamente porque ele é um jogo que eu gosto muito, talvez de Eurogames cooperativos, realmente eu acho que ele é o melhor pra mim, né? Eu acho que eu não joguei nenhum Eurogame cooperativo ainda que se iguale a Robinson Crusoe. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido aí o review de Robinson Crusoe. Não vou pegar a caixa porque tá em cima de um monte de coisa aí. Se você gostou do vídeo, né? Manda esse vídeo aí pra quem tava pensando em adquirir essa caixa, né? Porque eu sei que ela ainda tem disponível para venda. Manda esse vídeo pra quem gosta de jogos cooperativos, principalmente, tá? Porque eu acho que essa pessoa deve conhecer Robinson Crusoe. Eu acho que é um jogo essencial em toda a coleção de quem gosta de jogos cooperativos. Se inscreva no canal, não deixe de seguir aí, né? Deixar o seu like e deixar o comentário se você tiver dúvidas. Eu vou ficando por aqui. Valeu, aquele abraço e fui!